Olá, hoje vou fazer uma peça nova. É o meia-lua com a borda fina. Não é esse. Esse modelo já tem aqui no canal, que eu já fiz, tá? Vocês viram que o meia-lua, esse daí é com a borda grossa. Esse não. Esse é com a borda fina. É o mesmo molde do meia-lua, meu marido cortou. E esse pote que encaixa é aquele pote de doce que eu faço o mini cachepô. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a fita crepe e colocar nas laterais. Agora eu vou passar a vaselina líquida. Como vocês viram no outro vídeo do meia-lua com a borda grossa, eu pego o molde que eu tenho, tá? Um pote, para encaixar. Por quê? Para ele ficar certinho na hora que eu estiver jogando a massa, porque ele é inclinado. Então, é muito mais fácil de eu trabalhar. Então, eu deixo dessa forma. Agora, fazendo a massa. Com a minha argamassa AC3 branca, com a minha bacia, peneira. Na outra peça que eu fiz, que é o meia-lua, que tá no outro vídeo, lá eu coloco 4,5 copos. Aqui eu vou fazer com 4 copos. Agora eu vou pegar o pote com 3 colheres de massa, tá? Colher de sopa. E vou fazer a cor verde. Vou usar no total 10 gotas do líquido amarelo e 5 gotas do líquido preto. Agora eu vou colocar em bolas o verde. Eu vou pegar a bisnaga líquida marrom e jogar na massa em gotas. Depois eu vou pegar o palito e abrir a cor marrom. Aí eu venho com o ocre e pingo em cima do marrom. E depois eu pego um palitinho de dente e vou fazendo os desenhos. Pegando o molde para ver se tá tudo certo. E depois eu vou pegar a bacia, mexer e jogar tudo dentro do molde. Vou vibrar e depois eu vou jogar o restante da cor verde no molde. Depois de vibrar, acertar o fundo, eu venho com um palito de churrasco e furando as bolhas de ar que sobem. Vou deixar 3 ou 4 dias no molde, vai depender do clima. E volto com ele para desenformar. Vamos tirar agora do molde. Então é fácil, é só você tirar do pote, né? Do outro molde. Estou vendo como ficou, eu achei maravilhoso. Eu espero que vocês também gostaram dessa cor. Agora tirando a fita crepe e depois puxar o contramolde.
Pronto, saiu o contramolde, o pote de doce. Depois eu vou pegar o pincel e passar na borda. Tem que tirar com muito cuidado. Não foi difícil de sair, tá? Mas eu fui puxando devagarzinho para não quebrar a borda, porque a borda é o principal aí, por ser uma borda fina. Olha como ficou a borda. Eu achei perfeito. Então, eu tenho 2 modelos. Bom, normalmente em todas as peças eu viro de boca para baixo e passo o secador. Estou acostumada de fazer em quase todas as peças, então não faça isso. Vou mostrar o que aconteceu. Presta atenção, o susto que eu levei. Olha aí. Que susto, eu até tremi. Se vocês quiserem voltar um pouquinho o vídeo, dá para ver aí o susto. Mas ainda bem que a peça ficou perfeita, tá? Olha que lindo esses detalhes. A peça tá bem molhada, tá? Olha esses desenhos. É isso que me encanta. Então, eu vou mostrar para vocês agora o correto de fazer. O correto de fazer é passar o secador desta forma. Só ter puxado, tinha saído muito rápido, tá? É o costume, né? Bom, tá vendo? Essa peça foi meu marido que cortou e quando ele cortou, rachou. O que ele fez? Ele colocou a cola por fora, tá? E por dentro ele passou uma lixa d'água. Por quê? Porque tem que ficar lisinho. Porque senão aparece na peça. Principalmente quando você vai passar o impermeabilizante. Então, esse molde achei perfeito. Agora, olha aí. Ela tá lisinha, sem marca nenhuma. Então, tem que prestar muita atenção nos moldes, hein? De novo, mostrando os detalhes que eu achei perfeito. Ah, apareceu umas pequenas bolhas que eu gosto. Eu acho que é um detalhe a mais na peça. Então, eu vou deixar secar bem para entrar com a impermeabilização. Antes de impermeabilizar, olha a borda. Eu achei melhor passar uma lixa, tá? Para tirar um pouco do excesso e depois eu entro com a impermeabilização. Coloquei um porta-copos, o plástico, e depois eu vou colocar a peça. Fica mais fácil. Olha a borda. Eu lixei e agora vamos para impermeabilização. Eu passo resina acrílica base de água. Passo 3 demão. A cada demão, em 4 horas. Vou fazer isso na peça toda. E aí, eu venho com a peça pronta. Olha esses detalhes. Esse brilho e esses efeitos. O que vocês acharam? Comente aqui, vou gostar de saber. Então, 2 modelos de meia-lua, um com a borda fina e o outro com a borda grossa. Espero vocês no próximo vídeo.